Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para trabalharmos o percurso 19, que trata das transformações territoriais e tensões e conflitos na Ásia. Certo? Olha pessoal, não diferentemente de outras regiões, de outros lugares, de outros estados, nesse continente não é diferente. Né? A geografia ela é constante, ela apresenta transitoriedade, mudanças, alterações constantes. E na Ásia é um berço dessas mudanças. Mudanças por quê? Há uma série de fatores, né, que vai favorecer, vai provocar todas essas alterações geográficas no mapa que nós conhecemos, no mapa sobre o continente asiático. Então é o seguinte, né, nem todo lugar, nem toda região, nem todo estado, continente, ele é inerte. Ele se apresenta daquela forma que você vê hoje no mapa e não vai e jamais ele vai permanecer inerte, ou seja, sem alterações. Né? A geografia, como eu já falei, ela é muito dinâmica. E a exemplo disso são os vastos territórios do continente asiático, que vem sofrendo alterações constantemente, né? Isso por conta de algumas razões, de alguns eventos que ocorrem dentro desse território que nós vamos tratar durante esse percurso. Vejamos aqui, pessoal, a transitoriedade das fronteiras. Aqui nós temos duas perguntas básicas, né, que cabem a gente, que cabe para a gente refletir, né? Que no futuro o mapa político da Ásia continuará igual ao de hoje? Então lembrem-se do que eu falei agora há pouco. A geografia é muito dinâmica. Ela se altera devido às necessidades, devido aos eventos que ocorrem em uma região, em um povo, em uma nação. Né? Será que muitos povos que vivem em territórios historicamente lhes pertencem, mas que estão sob a tutela de um Estado que lhes nega a independência, vão se tornar livres para formar seus próprios Estados? Então, é outra questão, né, que a gente vai obter resposta, né, durante nossa compreensão, durante esse nosso estudo. Então, está aqui um mapa político da Ásia, né? Peço que vocês observem atentamente, certo? A Ásia Central, a Ásia, o Sudeste da Ásia, a região oriental, a Ásia Oriental. Então observem atentamente, observem o domínio de território onde existia o comando, né, de algumas potências europeias, né, onde essas potências elas tinham uma influência, elas dominavam, né, esses territórios. Isso até 1937. Vamos observar um atual. Veja aqui. Então muita coisa se alterou. Muita coisa se alterou. Aqui é o de 1989, não é tão atual, de 89. Mas a gente já vê aí territórios que não estavam presentes, né? Não estavam presentes naquele mapa até 1939, como é o caso aqui, essa região aqui de Israel, Líbano, Jordânia, né? Não existia lá. Né? O exemplo de Israel foi um estado criado pela ONU em 1947, logo após, né, a Segunda Guerra Mundial. E logo aqui ao sul da Arábia Saudita, nós temos o Iêmen do Norte, o Iêmen do Sul, Omã, né, Emirados Árabes. Então essa região aí foi profundamente alterada, como também essa outra região aqui, parte da Índia, né? Aqui Tailândia, Camboja, Vietnã. Então vejamos o seguinte, vamos continuando aqui. Então, quanto à primeira pergunta, lembrem-se daquela pergunta que foi feita, né? Quanto à primeira pergunta, provavelmente o mapa político da Ásia deverá apresentar alterações em um futuro próximo ou distante. E quanto à segunda, é possível que novos estados surjam, pois existem movimentos ou mobilizações de povos, como os tibetanos e os
uigures na China, os curdos na Turquia, Síria, Iraque, Irã, Tamils no Sri Lanka, além de outros, em busca da formação de seus próprios países. Então aí nós temos exemplo, pessoal, de povos, né, de povos que lutam pela independência dos seus territórios. Então, a Ásia, nós vamos compreender, pessoal, que eu disse agora há pouco, que a Ásia é um berço de conflitos, né? E conflitos devido a alguns fenômenos que ocorrem lá, de ordem política, de ordem religiosa principalmente, de ordem cultural, né? Então preste atenção aí. A descolonização asiática, como também a da África, e a formação de novos países não representaram o fim de conflitos entre eles, como também no interior de suas fronteiras. Em alguns casos, os conflitos se transformaram em guerras de grandes proporções, como a Guerra da Coreia entre 1950 e 1953, a Guerra do Vietnã entre 1960 e 1975, e o eterno conflito entre árabes, palestinos e israelenses que acontecem desde 1947 até os dias atuais, sem contudo conseguir a obtenção da paz, a definição de suas fronteiras, a convivência pacífica entre seus povos. Mas além de guerras, persistem os conflitos motivados por interesses econômicos, questões religiosas, preconceitos étnicos e culturais que impedem a convivência pacífica entre os povos. Então, pessoal, nós acabamos de apresentar a vocês um mapa do continente asiático de 1939, onde diversas regiões, né, colonizadas por potências europeias, certo? E o que se associava, o que se imaginava era que após essa descolonização, esse processo de descolonização, a região asiática, ela, de certa forma, poderia apresentar uma certa paz, mas não é o que aconteceu, né? A partir coincidentemente, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, regiões asiáticas, elas começaram a enfrentar diversos tipos de conflitos, como já foi dito, motivados por interesses econômicos, questões religiosas, preconceitos étnicos ou culturais. O anseio pelo controle econômico e político sempre foi uma constante na vida de muitos governantes, em aliança estreita com as elites locais, que ao mesmo tempo que se beneficiam do poder, dão-lhes a sustentação política. É um dos componentes um dos componentes da Guerra Civil na Síria, iniciada em 2011 até 2018, quando ainda se encontrava em curso. Já havia causado cerca de 500 mil mortes e mais de 6 milhões e meio de refugiados. Então, a Síria, ainda hoje, ela enfrenta problemas por conta de intolerância política, principalmente a questão política, né, na Síria. E aí, eis um resultado, nessa imagem, né, mostra uma parte do que a guerra provoca, né, a população, destruição na cidade de Homs. A intolerância gera conflitos. Pessoal, olha, esse tema relacionado à Ásia, a intolerância gera conflitos. Na medida em que a gente vai estudando, a gente associa a nossa convivência ao nosso meio, né, que nós não estamos fora desses problemas, né? Tolerância, discriminação, preconceito, racismo, né? São as razões por diversas formas de conflito, que traz muitas vezes a inquietação de povos. E isso não é só comum no continente asiático, em algumas regiões da Ásia, né? Isso está sendo comum, infelizmente, nos 4 cantos do mundo, principalmente aqui no Brasil. Hoje é muito comum a gente ver problemas relacionados ao racismo, né? A discriminação, né?
né? Hoje nós vivemos um momento assim, posso até dizer um momento tenebroso, né? Por conta nós vivemos hoje uma sociedade dividida, né? Dividida politicamente, dividida culturalmente, dividida na questão social, né? E isso não é bom, isso não é bom. A gente que trabalha com esses meios, a gente busca a compreensão das pessoas, que a gente busca muitas vezes a equidade, o respeito entre as pessoas. Cumpre ressaltar que em muitas sociedades as pessoas são vítimas do racismo, do preconceito e da segregação, o que dificulta o convívio harmônico. Muitos grupos sociais ainda apresentam resistência em conviver com as diferenças. Não entendem que a humanidade é biologicamente, quanto à aparência física e culturalmente, diversa. A diversidade não representa desigualdade entre os povos ou entre as etnias. Ao contrário, representa riqueza. Após tantos anos de ações desrespeitosas e agressivas para com o outro e para com os grupos sociais, grande parte das pessoas continua intolerante. Não compreendemos ainda que é na diversidade ou na diferença que está a unidade da humanidade. No entanto, a discriminação religiosa, étnica, de classe social, de nível de estruturação e outras que impedem ou dificultam a convivência pacífica entre os grupos sociais do mundo. Olha, pessoal, como o próprio texto diz aqui, né, a diversidade ela não é para representar desigualdade. A diversidade podemos entender que é uma riqueza, porque é aí onde nós vamos usar o nosso poder de inteligência para compreender por que o outro pensa diferente, né, sem discriminá-lo, respeitando. Por que o outro manifesta uma religião diferente da minha, certo? E isso representa riqueza, porque eu posso associar, você pode associar o que a pessoa pensa, né, para você resgatar valores, para você entender os valores que existem. Porque a razão de uma sociedade é exatamente a diversidade, né? É o confronto de ideias de uma forma legal, de uma forma respeitosa, que pode trazer, trazer um debate para o enriquecimento intelectual entre as pessoas e não confronto, né? O que muitas vezes nós estamos observando nos dias atuais, infelizmente. Mas nós temos esperança que o pensamento da sociedade, das pessoas, vai chegar a esse nível de forma mais desejada, né? Entender, aceitar a diversidade de cor, de religião, de etnia, o respeito pela diversidade sexual e por aí vai, né? O importante é a gente respeitar o próximo. A intolerância na Ásia, alguns exemplos. Então, nós acabamos de ver o que é que esses problemas provocam, né? Como a gente pode amenizá-los. Mas na Ásia, os exemplos de intolerância se multiplicam. Para citar apenas alguns, assim como não existe apenas uma única religião cristã, também não podemos falar em uma única religião islâmica, pois esta se divide em várias correntes, entre elas a sunita e a xiita, que passam por muitos episódios de confronto, principalmente em países do Oriente Médio. Os Sikhs, minoria étnico-religiosa no noroeste da Índia, estado do Punjab, e os indianos, os Rohingyas, grupo étnico que professa o islamismo e habita o oeste de Myanmar, ex-Birmânia, perseguidos por praticantes do budismo nesse país. Os uigures e os tibetanos, respectivamente, habitantes do oeste e do sudeste da China, reprimidos e subordinados pelo governo chinês, que é ocupado pela maioria étnica Han. Então, olha, vejam que na Ásia, um dos fatores que faz com que ocorram os conflitos, né, é a questão religiosa. Mas isso a gente não percebe só na Ásia, nós vamos perceber aqui
como logo no início do texto diz, né, que assim como não existe apenas uma única religião cristã, né, como aqui no nosso caso, na América Latina, né, o que predomina é a religião cristã. Mas essa religião cristã, ela é subdividida, né, entre os católicos, apostólicos romanos, entre os evangélicos, né? E aí onde nós citamos agora há pouco a questão do respeito pela escolha. Ora, você segue o que você se identifica melhor, o que você acha melhor para você, né? Então cabe ao próximo respeitar. Nós temos aqui um grupo de pessoas, né, que são perseguidos em Myanmar, os Rohingyas, povos muçulmanos que habitam o país e fogem para Bangladesh. Além disso, cabe ressaltar acontecimentos recentes provocados por grupos terroristas que autodenominam islâmicos e equivocadamente muitas vezes esse terrorismo é confundido com fundamentalismo islâmico. O terrorismo deve ser entendido como um modo pelo qual grupos políticos e religiosos radicais tentam impor sua vontade por meio de práticas violentas ou atentados que têm causado milhares de mortes no Afeganistão, no Paquistão, no Iraque, na Indonésia e também nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Espanha e no Reino Unido, além de outros. Então aqui nós temos uma imagem, né, de um ataque terrorista. Aqui não, né? Aqui nós temos uma imagem de um grupo terrorista, certo? Como diz, chegamos até esse ponto, né, de grupos radicais fazer valer a sua força, né, fazer valer com que sua força impere, né, em nome da religião. Isso é terrível para uma sociedade que está em pleno século XXI. Então aqui nós temos um mapa da Ásia, né, onde os principais conflitos acontecem, né? Então, pessoal, é isso aí. Um abraço. Espero que vocês estudem, né, o percurso, né, e até a próxima.